Olá, hoje a nossa análise vai focar num período assim bem turbulento, lá no capítulo 24 do segundo livro de Reis. É um momento onde a influência da Babilônia sobre o Judá cresce muito. E tudo começa, com o rei Nabucodonosor da Babilônia invadindo a terra. O rei de Judá, Joaquim, ele acaba virando vassalo. Isso, por 3 anos, mas é uma submissão que dura pouco tempo, né? Logo ele se rebela. Exato. E essa rebelião, claro, não fica sem resposta. O texto descreve que o Senhor teria enviado grupos invasores babilônios, arameus, moabitas, amonitas contra Judá. Como é que o texto apresenta essa ação? Olha, a interpretação que o próprio livro dá é bem teológica. Afirma que foi o Senhor quem enviou esses invasores para destruir Judá, e isso seria o cumprimento de avisos dados antes pelos profetas. E tem uma causa específica apontada para isso? Tem sim. A causa apontada vai lá atrás, nos pecados do rei Manassés, gerações antes. E especialmente o texto fala do sangue inocente derramado em Jerusalém. E diz que isso era algo que o Senhor não estava disposto a perdoar. Interessante como o texto liga essa catástrofe toda aos pecados lá do passado de Manassés, mesmo descrevendo Joaquim e o sucessor dele como maus também, né? Como é que funciona essa conexão na narrativa? Exatamente, isso é bem característico da forma como esses livros contam a história, sabe? A chamada historiografia deuteronomista. Há uma ênfase muito grande na consequência a longo prazo da infidelidade à aliança, principalmente dos líderes. Então, os pecados dos reis do momento, como Joaquim e depois Jeoaquim, eles são vistos como que a gota d'água, sabe? Confirmam e atualizam aquele juízo que já estava pendente desde Manassés, para justificar essa ação drástica de remover Judá da presença divina, pelo menos na visão do narrador. Entendi. Nesse meio tempo, então, o Joaquim morre. E aí o filho dele, que também se chama Joaquim, mas para diferenciar, vamos chamar de Jeoaquim, como algumas traduções fazem, assumiu o trono. Bem novo, né? 18 anos. Isso. E é importante notar que o cenário geopolítico também tinha mudado bastante, né? Assim, o Egito? Pois é, o texto menciona que o rei do Egito já não saía mais de suas terras, porque o rei da Babilônia tinha conquistado todos os territórios que antes eram do Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. O poder na região tinha mudado de mãos. Agora é a Babilônia quem andava. E esse novo rei, o Jeoaquim, ele reina por pouquíssimo tempo. Muito pouco, só 3 meses. E o texto é bem rápido na avaliação dele, né? Diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do pai Joaquim. O padrão negativo continua. E a partir daí, a situação em Jerusalém, imagino, se complica rapidamente, né? Sim, a coisa aperta. Os oficiais de Nabucodonosor cercam a cidade e logo depois o próprio rei da Babilônia chega para comandar o cerco. A pressão fica insustentável. E o Jeoaquim? O Joaquim percebe que não tem saída. Ele se rende. Sai ao encontro do rei da Babilônia, junto com a mãe, os servos, os nobres, os oficiais, todo mundo. Nossa, e qual o destino dele e da cidade? Bom, Joaquim é levado prisioneiro para a Babilônia. Isso no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. E as consequências para Jerusalém são, assim, devastadoras. E, de novo, o texto liga tudo isso a declarações divinas anteriores. O saque. Exato. Nabucodonosor saqueia os tesouros do templo do Senhor e também do palácio real. O texto até menciona especificamente que ele quebrou e levou todos aqueles utensílios de ouro que Salomão tinha feito para o templo. Um golpe material, mas também muito simbólico, né? Com certeza. E além do saque, teve a deportação. O texto fala em números bem altos. Sim, e foi uma deportação bem estratégica, seletiva. Nabucodonosor leva 10.000 cativos de Jerusalém. E quem ele leva? Todos os oficiais e guerreiros, são 7.000, descritos como homens valentes aptos para a guerra. E também todos os artesãos e artífices, mais 1.000. Quer dizer, basicamente a elite militar, administrativa e técnica de Judá é removida, só ficou mesmo os mais pobres do povo da terra. Essa remoção da elite não só enfraqueceu a defesa na hora,
Mas, nossa, decapitou a capacidade de Judá se organizar ou se recuperar depois, né? Exatamente. Foi um golpe muito bem calculado para subjugar a região de vez e, além desses grupos, a mãe do rei, as esposas dele, os oficiais, os principais líderes da terra, todos levados para a Babilônia também. E para governar o que sobrou de Judá, quem ficou? Aí Nabucodonosor mostra bem o controle dele. Ele nomeia Matanias, que era tio do Joaquim, como rei vassalo lá em Jerusalém. E ainda muda o nome dele para Zedequias. Ah, para marcar a autoridade. Isso, era uma prática comum dos impérios na época, marcar a autoridade sobre os governantes locais. E o Zedequias começa a reinar com 21 anos, governa por 11 anos, mas pelo jeito a lição não foi aprendida, né, segundo o texto. Infelizmente não. O padrão se repete mais uma vez. O texto afirma que Zedequias também fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Joaquim, o primeiro rei que a gente mencionou no capítulo, tinha feito. E como é que o capítulo fecha essa parte da história? Ele conclui reforçando aquela interpretação teológica central, né? Dizendo que todos esses desastres, a subjugação, o saque, a deportação, a imposição de um rei vassalo, aconteceram por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá. Isso levou eles a serem finalmente lançados fora da sua presença. É essa a explicação que a narrativa dá para a queda. Olhando para o capítulo como um todo, então a gente vê um ciclo bem trágico, né? Vassalagem, aí vem a rebelião, seguida pelo que o texto descreve como juízo divino, executada pela potência da vez, a Babilônia. E o resultado é perda de reis, perda dos tesouros sagrados e, crucialmente, perda da capacidade de autogoverno e defesa com a deportação da elite. Exato. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Sobre a perspectiva daqueles que ficaram, os chamados mais pobres da terra. Como é que deve ter sido a experiência deles? Vivendo sob um rei imposto, os Edequias, numa terra totalmente despojada de liderança, de riqueza, de mão de obra qualificada. E como será que eles processaram esses eventos tão catastróficos? Tendo como principal explicação essa ideia da ira divina, que está registrada no próprio texto que narra sua subjugação. Fica aí para a gente refletir.